Amém? Vamos à palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 50, o verso de número 22 e verso de número 23. Nos diz assim a palavra de Deus: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, e também os filhos de Marqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Glória a Deus. Queridos, nesta noite, eu quero ministrar uma palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E eu separei um tema para esta mensagem. Nós vamos discorrer sobre a vida deste patriarca, deste homem de Deus que marcou o seu tempo e que Deus o usara de uma forma extraordinária. E eu quero dar um tema para esta mensagem nesta noite e falar sobre os 7 segredos da vida de José. Este personagem que aparece na história e que marca o seu tempo de uma forma extraordinária. José foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, pai de Manassés e de Efraim, como vimos neste texto. José nasceu em uma grande família, um irmão caçula de 11 irmãos, o filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado uma grande parte de sua vida estéril, mas agora, aleluia, louvado seja Deus, ele nasce em meio à velhice de seus pais, fruto de um milagre. Por esse motivo, o seu pai o amava mais do que todos os outros seus irmãos, pois a Bíblia já nos mostra isto no capítulo 37, no verso 3, aleluia, que Israel ou Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Nesta noite, nós vamos descobrir os 7 segredos de José, e por que ele marcou o seu tempo, e porque ele foi tão relevante na sua geração, e porque Deus o usara de uma maneira tão extraordinária, aleluia, na sua geração. O primeiro segredo da vida de José é que José era entendido em sonhos. Só pode entender de sonhos quem os tem. Queridos, uma vida sem sonho é uma vida vazia. José era um homem entendido em sonhos, e só pode entender de sonhos quem os tem. Veja, José era um homem que tinha inspirações, e Deus deu a ele um sonho na sua própria vida, do que faria com ele. E José, de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, também conseguia interpretar sonhos. Pois a palavra de Deus, no capítulo 37 de Gênesis, no capítulo 6, nos diz que José, ele pede ao padeiro e ao copeiro de Faraó para lhe contar os sonhos. Olha o que diz a palavra de Deus: e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Glória a Deus. José era um homem que entendia de sonhos, porque ele também sonhava. E em Gênesis, no capítulo 37, no verso de número 6, é ele que diz: peço-vos, aleluia, que ouça este sonho que tenho sonhado. Porque José tinha sonhos em sua vida, e José também interpretava sonhos, pois conforme Gênesis 40, verso de número 8, ele diz: e eles disseram: tivemos um sonho,
e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. E aqueles homens contaram a José, e a Bíblia diz que José interpretou aqueles sonhos na prisão, e os sonhos se cumpriram. Ora, eu quero chamar a tua atenção nessa noite, e dizer para você que Deus também tem repartido para cada um de nós um sonho. E é necessário que você creia que sonhos são canais de Deus, para que Ele possa realizar na nossa vida, aleluia, os seus propósitos. Pois foi assim com José. Ele tem um sonho, e ele conta o sonho para a sua família, ele conta o sonho para os seus irmãos, aleluia, porque os sonhos são canais de Deus, para Ele cumprir na nossa vida os seus propósitos. Então sonhe. Alguém já dizia, e alguém já disse por aí: sonhe e ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Então tenha sonhos e trabalhe, aleluia, porque todo sonho é realizável. Basta você, aleluia, calcular os custos desse sonho e trabalhar por ele. Então não deixe de sonhar, sonhe. Este é o primeiro segredo de José. José era um homem entendido em sonhos, e só pode entender de sonhos quem verdadeiramente os tem. E José tinha sonhos. Glória a Deus. O segundo segredo da vida de José: ele atribuía a Deus os seus talentos e dons. Oh, irmão, como é importante que entendamos que tudo quanto temos recebido vem de Deus, que tudo quanto temos é o Senhor que tem colocado na nossa vida. E quando agimos desta maneira, aleluia, não temos como ser abalados. Certamente Deus nos levará à vitória. E José atribuía a Deus os seus talentos e dons. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 41, no verso de número 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: eis que não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Aleluia. José não foi presunçoso, José não foi arrogante, José não foi orgulhoso, mas ele atribuiu a Deus os seus talentos e dons. Reconheça na sua vida que aquilo que você tem, que aquilo que está na tua vida, vem do alto, e é Deus que tem colocado na sua existência. O terceiro segredo da vida de José: ele nunca omitiu a sua identidade de crente, mas fez questão de revelar a sua fé. Quando ele está diante de Faraó, aleluia, José faz questão de dizer que não estava nele aquela capacidade de interpretar os sonhos, que não estava nele a interpretação dos sonhos, mas ele diz: Deus dará a resposta. Ele chama, aleluia, o nome de Deus naquele momento, ele chama, aleluia, a presença de Deus naquele momento, ele coloca Deus à frente de seus negócios, ele revela a sua fé perante o rei, ele revela a sua fé perante a corte, ele revela a sua fé perante os grandes, ele revela a sua fé perante os homens importantes do seu tempo e da sua era. Ora, queridos, há muitas pessoas que estão vivendo no nosso meio como agentes secretos de Deus, mas, queridos, aleluia, que o Espírito de Deus nos dê ousadia para exalarmos a Cristo aonde formos, com a nossa vida, com as nossas palavras, tendo a ousadia, aleluia, de publicarmos a nossa fé, aleluia, aos quatro cantos desta terra, e anunciarmos as grandezas do nosso Deus. Aleluia. O quarto segredo da vida de José: ele tinha um planejamento para o futuro nos dias que lhe era favorável. Queridos, José, ele era um empreendedor. José era alguém que sabia fazer planejamento. E quando nós olhamos para o texto,
Em Gênesis 41, no verso de número 34 e 35, nós vemos o conselho de José. Nós vemos o conselho de José a Faraó. E José vai dizer a Faraó: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fatura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e os guardem. Este foi o conselho de José, porque José, ele tinha um planejamento para o futuro, nos dias que lhe era favorável. Oh, querido, o Espírito de Deus tem falado algo no meu coração esses dias, e Ele tem aberto o meu entendimento para muitas coisas que muitas das vezes deixamos passar diante dos nossos olhos de forma desapercebida. Não espere a necessidade bater na tua porta, não espere a dificuldade chegar no seu negócio, não espere a crise se instalar na sua vida, para você buscar recursos, para você ter um planejamento de vida, para você ter um planejamento para a sua aposentadoria. José, ele pensava no futuro e se planejava. Nos dias de bonança, José trabalhou para juntar no celeiro trigo. Então, aproveite este tempo, aproveite esse tempo em que você tem saúde, em que você tem força, em que você pode entrar e sair, aleluia, sem o auxílio de ninguém, que você se ergue sobre os seus pés e tem força em si mesmo para trabalhar, e planeje-se, porque se você começar a se planejar agora, aleluia, Deus irá abençoar o teu futuro, porque quem planeja se antecipa, aleluia, tem uma visão, louvado seja Deus, que está além do seu presente. E foi isso que José fez, ele se planejou, aleluia, ele aconselhou a Faraó que se planejasse, e Deus os deu vitória naquela batalha. O quinto segredo de José, ele tinha o Espírito de Deus em sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não importa quem somos hoje, se somos ricos ou pobres, negros ou amarelos, louvado seja Deus, brancos ou mulatos, mas a verdade é que precisamos ter o Espírito de Deus em nossa vida, se somos ricos ou pobres, aleluia, porque isto é apenas momentâneo na nossa vida, mas o que é duradouro e o que nos levará para uma vida, aleluia, para um reino de luz, é a presença do Santo Espírito de Deus em nós. Esta declaração, aleluia, que vemos aqui em Gênesis no capítulo 41, no verso 38, é do próprio Faraó, e é ele que diz: disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Oh, querido, que o Espírito de Deus seja na minha e na tua vida de forma tão abundante, que as pessoas possam reconhecer que verdadeiramente Deus está na sua vida. Quando você abrir a sua boca, aonde você for, as pessoas possam olhar para você e possam ver o Espírito de Deus de forma abundante em sua vida. O sexto segredo da vida de José, ele entendeu que Deus estava no controle de sua história. Oh, querido, como é importante que eu e você entendamos que Deus não perdeu o controle da minha e nem da tua história. Ele está no controle da história. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que José, ele entende que Deus estava no controle, aleluia, de sua história. Que coisa linda!
É quando José, ele tem a chance, aleluia, de até se vingar de seus irmãos. Quando Deus o engrandece e o faz governador do Egito, José entende, aleluia, que todo aquele processo vinha de Deus. Deus estava preparando ele, Deus estava amadurecendo ele, Deus estava controlando a história, porque na verdade a minha vida e a tua vida não está na mão daquelas pessoas que te odeiam ou que procuram te destruir. A minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus. Olha o que diz o texto, Gênesis 45, verso de número 5, nos diz assim: agora pois, não vos entristeçais, e nem vos peseis os vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque, aleluia, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. José entendeu que Deus estava no controle de sua vida. José entendeu que Deus estava no controle da sua história. Quem sabe você agora está passando por um momento de dificuldade, de crise, de luta, talvez querendo até mesmo murmurar contra Deus, dizendo: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Deus está no controle da tua história. O sétimo segredo da vida de José é um dos mais poderosos, aleluia, louvado seja Deus, segredos para o sucesso na vida familiar, na vida conjugal e na vida cristã. Ele perdoou os que lhe fizeram mal. Querido, que o Espírito Santo prepare o teu coração, e o seu coração esteja sempre pronto para perdoar. Porque José perdoou os que lhe fizeram mal. Olha o que diz o texto e eu termino aqui. Gênesis capítulo 50, verso de número 19, 20 e 21. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E assim consolou e falou segundo o coração deles. Aleluia, louvado seja Deus. José perdoou os que lhe fizeram mal e ainda os sustentou. Hoje alguém compartilhou um vídeo comigo, e nesse vídeo contava-se uma história de um homem que teve um filho com uma mulher na sua mocidade, e no parto desta criança, aquela mulher morre, e aquele homem passa a odiar aquela criança e contrata um jagunço para matar aquela criança. E quando aquele jagunço chega naquele lugar, o leva aquela criança dali e não executa aquela criança. E o tempo passa e o pai daquele menino fica doente, é cometido de uma doença, de uma leucemia, e ele precisava de uma transfusão de medula óssea, e não havia ninguém compatível. E aquele moço toma conhecimento que o seu pai está internado à morte, e ele vai visitar o seu pai, e sem que aquele pai soubesse que era o menino que estava diante dele, e então aquele moço revela a ele que é o filho que ele mandou matar, e que o seu sangue é compatível, e a medula óssea dele então salva a vida do seu pai. Ele na verdade tentou contra a sua vida, mas aquele filho o pagou com bem. Que o Senhor Jesus nos ajude a ter um coração pronto para perdoar e fazer o bem àqueles que nos fizeram mal.
Que o Senhor abençoe a tua vida nesta noite. E eu termino esta palavra dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Amém.